Vou fazer um exemplo de aplicação do princípio de Bernoulli a um cano de calibre variável, tá? Então, um cano horizontal de calibre variável, cuja seção de reta muda de A1, que é 1,20 vezes 10 na menos 3, para A2, que é igual a 1 sobre 2, ou seja, esse seria um cano de calibre variável. Ele tem uma área 1 e ele tem um fluxo horizontal, ou seja, não tem variação de altura. E ele muda o calibre A1 para o A2, que é a metade do A1, certo? Então, a área A2 aqui é a metade da área 1. E ele conduz um fluxo laminar de etanol. Então, aqui dentro está conduzindo etanol, que tem uma massa específica de 791 kg por metro cúbico. A diferença de pressão entre a parte mais larga e a parte mais estreita é de 4.120 pascal. Então, aqui eu tenho uma pressão 1 e aqui eu tenho uma pressão 2. Quando ele diz diferença, ele está dizendo o seguinte, que pressão 1 menos pressão 2, que é da parte mais larga para a parte mais estreita, é igual a 4.120 pascal. É isso que está dizendo ali. A diferença de pressão entre a parte mais larga e a parte mais estreita é 4.120 pascal. Pergunta qual é a vazão de fluido, né, RV, qual é a vazão do etanol, ou seja, qual é a quantidade de volume que está saindo por segundo, é isso que está perguntando, certo? Bom, vamos lá. Nós temos que a área 1 é 1,20 vezes 10 na menos 3. Nós temos que a área 2 é a 1 sobre 2. Ou eu posso dizer que é 0,6 vezes 10 na menos 3, mas nós vamos utilizar essa ideia que ele disse aqui, de que a área 1, a área 2, aliás, é a metade da área 1. Nós temos a massa específica do etanol, que é 791 kg por metro cúbico, e nós temos isso, que P1 menos P2 é 4.120 pascal. E aí ele quer saber qual é a vazão, certo? Nós sabemos que vazão, como a gente já viu anteriormente, é a área vezes a velocidade, né? Então, eu posso dizer que RV é a área 1, a vazão 1 aqui, né? É a área 1 vezes a velocidade 1. Isso aqui ficaria V1 é igual a RV sobre a área 1. Isolando V1, eu teria que V1 é RV sobre a área 1. A vazão 2, o RV, poderia também calcular pela área 2 vezes a velocidade 2. Isolando aqui, eu ficaria que V2 é RV sobre a área 2. V2 é RV. O que é a área 2? A área 2 é a área 1 sobre a área, dividido por 2. Isso que é RV, ó. A área 2 é a 1 sobre a área 2. A 1 sobre 2, desculpa. Então, velocidade 2 vai ser igual, na divisão de fração, é a primeira vezes o inverso da segunda. Então, ficaria RV vezes o inverso dessa aqui, que daria 2 vezes RV sobre área 1, tá? Então, o V1 é R1, RV sobre a área 1, e também eu poderia dizer que V2 é 2 vezes a vazão sobre a área 2. Bom, utilizando essas informações, nós vamos aplicar o princípio de Bernoulli, porque ele tá dando a diferença de pressão, né? E ele quer que a gente calcula a vazão, certo? Para mim calcular a vazão, eu preciso da velocidade 2 e da área 1. Ou eu preciso da velocidade 1 e da área 1. As áreas eu tenho, mas as velocidades a gente não tem. Então, não teria como calcular a vazão. Aí, a gente vai aplicar o princípio de Bernoulli dizendo o seguinte, que P1, é isso que diz o princípio, P1 mais a energia cinética específica no ponto 1, que seria 1/2 da massa específica vezes a velocidade 1, mais a massa específica vezes a gravidade vezes a altura 1, é igual a P2 mais 1/2 da energia cinética específica no ponto 2, mais a energia potencial gravitacional no ponto 2. Só que o cano, ele está se deslizando horizontalmente, então eu não tenho variação de altura. A gente tem apenas energia cinética
no ponto 1 e no ponto 2. Então, eu ficaria que P1 mais 1 meio da massa específica vezes a velocidade 1 ao quadrado é igual a P2 mais 1 meio da massa específica vezes a velocidade 2 ao quadrado, certo? Se eu passar o P2 para lá, nós já temos aqui que P1 menos P2 é 4.120, que é a diferença de pressão. Então, eu posso fazer o seguinte, P1, passo o P2 para cá e vou passar esse aqui para o outro lado. Ficaria 1 meio da massa específica vezes a velocidade 2 ao quadrado, menos 1 meio da massa específica vezes a velocidade 1 ao quadrado. Botei tudo que tinha aqui de um lado e passei para o outro lado, tá? Bom, aí o que acontece? Nós já deduzimos o seguinte, por essa forma, essa equação aqui, nós já temos que V1 é igual a vazão dividido pela área 1. Nós já chegamos nessa conclusão aqui. E temos que V2 é 2 vezes a vazão dividido também pela área 1. Nós já temos V1 e V2, certo? Bom, então eu posso dizer aqui, P1 menos P2 é igual. Se eu observar essa fórmula aqui, 1 meio da massa específica e 1 meio da massa específica é um fator comum nos dois. Então, eu posso colocar ele aqui na frente, 1 meio da massa específica. E posso fazer o quê? Dividir, coloco em evidência e divido aqui. Esse dividido por esse vai sobrar V2 ao quadrado menos V1 ao quadrado. É isso que sobrou, certo? Bom, P1 menos P2, continuando, vai ficar igual a 1 meio da massa específica vezes. Quem é V2? V2 é 2 vezes a vazão dividido pela área 1. Vou botar um colchete aqui. Isso aqui é ao quadrado. Menos, quem é V1? V1 é a vazão dividido pela área 1 também ao quadrado, certo? Só estou substituindo aqui. Então, ficamos que P1 menos P2, esse aqui é comum, então, vou botar aqui em evidência e vou abrir aqui. Elevando isso aqui ao quadrado, 2 ao quadrado dá 4, RV ao quadrado vai ficar RV ao quadrado. Área 1 ao quadrado vai ficar área 1 ao quadrado, menos RV vezes RV, né, que daria RV ao quadrado. Área 1 vezes área 1 daria área 1 ao quadrado. Área 1 eu tenho aqui, e RV eu tenho aqui, tenho igual nos dois. Então, a gente pode diminuir um termo do outro. Então, ficaria que P1 menos P2 é igual a 1 meio da massa específica. Eu tenho aqui 4 termos de RV ao quadrado sobre área 1 ao quadrado, e aqui eu tenho um termo de RV ao quadrado sobre área 1 ao quadrado. Então, eu posso dizer que isso aqui é 3RV ao quadrado dividido pela área 1 ao quadrado, certo? Eu diminuí um do outro aqui. Isso aqui me daria o seguinte, P1 menos P2, isso aqui multiplica tudo isso, né? Então, aqui embaixo eu tenho 2 vezes a área 1 ao quadrado. Então, eu posso botar um parênteses aqui e passar como eu quero achar a vazão, eu tenho que isolar ela. Esses dois que estão dividindo, eu vou passar para lá multiplicando. Então, vai ficar 2 vezes a área 1 ao quadrado, igual, aqui vai ficar 1 vezes a densidade, vai ficar massa específica vezes 3 vezes RV ao quadrado. Eu ainda quero isolar RV, então, o 3 vezes a densidade aqui eu posso passar para o outro lado dividindo. Então, vai ficar RV ao quadrado é igual P1 menos P2 vezes 2 vezes a área 1 ao quadrado dividido por 3 vezes a massa específica. Ao contrário do quadrado, a gente tem a raiz. Então, eu teria a raiz disso aqui, que RV é igual a área 1 ao quadrado vezes 2 vezes P1 menos P2 dividido por 3 vezes a densidade. Esse aqui ao quadrado aqui, a gente consegue tirar ele para fora da raiz, porque ele é ao quadrado. Então, a gente ficaria que RV é igual a área 1, que vai multiplicar 2 vezes P1
menos P2 dividido por 3 vezes a densidade. Resolvendo isso aqui, ó, a gente tem que RV é igual. Quem é a área 1? A área 1 nós temos o dado lá, ó, é 1,20 vezes 10 na menos 3. Então, ficaria 1,20 vezes 10 na menos 3, vezes, abre parênteses, 2 vezes P1 menos P2, nós temos que é 4.120. Então, ficaria 2 vezes 4.120, dividido por 3 vezes a densidade do álcool que a gente tem, que é 791. Dividido por 791. Então, eu teria que a vazão do etanol... aqui só para calcular, vou mostrar para vocês aqui na calculadora. A gente teria 2 vezes 4.120 dividido por 3 vezes 791. Tiraria a raiz disso, daria raiz de 3,47, tirando a raiz, multiplica pela área 1, que ficou 1,20 expoente menos 3. Isso aqui me daria uma vazão de 2,24 aproximadamente vezes 10 na menos 3 metros cúbicos por segundo. Então, essa aqui seria a vazão do etanol, a vazão do fluido de etanol.